Bom, de repente eu tô falando aí com alguém que entrou, ficou muito curioso para saber o que é raiz boa ou raiz ruim, mas eu quero te dizer que se você ficar até o final desse vídeo, se você realmente abrir o teu coração para ouvir, né, o que eu tenho para compartilhar contigo nesse vídeo, pode virar uma chave na tua vida, que vai fazer aonde você pisar, aonde Deus te colocar, você vai viver um novo tempo, frutificando aonde você estiver. Então eu te convido, fica até o final desse vídeo que vai abençoar muito a tua vida. Oi, povo abençoado, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje nós vamos conversar aqui no canal sobre um tema muito especial. Nós vamos mergulhar num tema, bom, mergulhar é bom, né? Nós estamos no mês de julho, então mergulho tem tudo a ver. Vamos mergulhar num tema chamado raiz. A raiz na vida do ser humano, a importância disso na vida do ser humano. Eu tenho certeza que esse tema vai abençoar muito a tua vida. Eu resolvi fazer porque eu sei que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem, assim como eu também, né? Quando eu estava montando a mensagem, eu precisei ouvir. Essa mensagem trabalhou muito no meu coração e eu vou compartilhar contigo. Bom, se você está entrando aqui e você ainda não me conhece, eu me chamo Cleidiane Cavalheiro, tenho aqui o canal do YouTube para testemunhar a minha vida, aquilo que Deus tem feito na minha vida, que recebi esse chamado de estar nas redes sociais e, né, obediência gera bênção, por isso que eu estou aqui compartilhando com você. Então, se você já é inscrito no canal, muito obrigada pela tua inscrição. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, se o meu canal te abençoar. Deixa o teu like, compartilha essa mensagem com o maior número de pessoas, com liderança, com igreja, com pessoas também que não são da igreja, mas tem uma raiz, né, fincada em algum lugar. Eu quero te dizer que vai abençoar muito a vida dessas pessoas. Bom, eu quero começar te falando que assim como a árvore, ela precisa, né, de uma raiz sólida e profunda para que ela venha sustentar o seu crescimento e o desenvolvimento. Assim também somos nós. Precisamos de uma base firme, sólida, para que a gente venha desenvolver, florescer e cumprir o nosso propósito aonde nós estivermos. E bem-vindos de volta com mais um vídeo aqui no canal! Bom, e o primeiro ponto que eu vou começar conversando contigo aqui é sobre o alicerce espiritual. Como você começa alicerçando a tua raiz nesse alicerce? Eu quero ser clara contigo aqui, porque nós vamos tratar sobre esse alicerce na área espiritual. Então, nada melhor do que falar sobre esse alicerce profundo e firme, que todo alicerce firme na vida de qualquer cristão precisa estar sustentado na palavra de Deus. O livro de Isaías 51:13 cita-se Deus como o fundador, né? Cita Deus como aquele que lançou o fundamento da palavra dele na terra. Então, Isaías está falando para um povo que precisava se arrepender antes daquele cativeiro vir. E aí também foi citado Deus como lançando esse alicerce na vida das pessoas, né? Na terra, como fundador da terra. E aí ele lança esse alicerce nas nossas vidas para que a gente venha ter vida a cada dia, né? Através dessa palavra, através das leis dele nas nossas vidas. E é muito bom observar que esse alicerce, né, que é a palavra de Deus, ela é imutável. E aí é muito interessante a gente saber também que por ela ser imutável, ela mantém as coisas no seu devido lugar. Ela mantém tudo organizado. Então, quando você olha para o universo, quando você olha para a tua vida, quando você olha em muitas coisas, né, que está aqui no mundo, que está no nosso entorno, tudo tem uma ordem, tudo tem um porquê. Isso é muito interessante porque a palavra de Deus, ela tem explicação para nossas vidas, ela tem explicação até mesmo de como funciona o céu, de como funciona tudo nas nossas vidas. Então ela mantém essa ordem, e essa ordem é primordial na minha e na tua vida todos os dias. Até porque essa ordem, ela tá em envolvimento, ela tá em desenvolvimento com as leis de Deus, com a palavra de Deus. Então é importante a gente ter esse fundamento alicerçado na nossa vida todos os dias. Bom, e o segundo ponto que eu quero falar contigo é como você vai fortalecer essa minha raiz, essa tua raiz dentro desse alicerce espiritual, né? Ou seja, como eu já te expliquei, dentro da palavra de Deus, na minha e na tua vida todos os dias. Você pode fazer isso de uma forma muito simples, mas muito importante na vida de qualquer ser humano que quer ter uma raiz mais profunda.
Ponto número 1, nutrindo a tua raiz. Então, é muito importante eu te falar isso. Você pode me perguntar, Cleijane, como é que eu faço para nutrir a minha raiz? Você precisa nutrir a tua raiz estudando as escrituras, jejuando, orando, buscando comunhão, buscando ter uma vida de entrega, de adoração, porque é muito importante entender que nós adoramos um Deus. Nós entregamos adoração para Ele, adoração você precisa entregar para o teu Deus. Buscando também santidade todos os dias, que a palavra de Deus fala, sem a qual nós não veremos a Deus. Então, se nós queremos ter uma raiz mais profunda, nós precisamos entender que basicamente, né, que não é tão simples assim como eu estou falando para você, mas nós precisamos ter isso como algo principal na nossa vida, primordial, que é esses pontos que eu estou dando aqui para ti dentro desse ponto número 2 que eu citei, né? Como nutrir as nossas raízes, né? Esse combo de coisas aí junto com Deus. E aí você vai estar cada dia aprofundando as tuas raízes dentro daquilo que Deus deixou para você e para minha vida. Porque, queridos, eu quero te dizer que aprofundar nossas raízes na área espiritual, nós precisamos entender que o principal foco da nossa vida precisa ser buscar cada dia transformar a nossa vida, né, o nosso caráter, alinhar o nosso caráter com o caráter de Cristo, né? Nós precisamos todos os dias buscar esse caráter de Cristo na nossa vida. E nós só vamos buscar esse caráter, né? Deixar Deus transformar esse caráter nosso, né, no caráter de Cristo a cada dia, quando nós buscamos as coisas que Ele deixou aqui, né, nas nossas vidas, que foi isso que eu acabei de falar para você. Vou te contar uma história muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos, é uma história real, né? E o meu esposo, a gente conversa muito, principalmente na hora do café, e aí a gente conversou, né, aqui na mesa, ele estava me contando essa história e eu queria muito compartilhar contigo. É uma história curta, mas que vai, né, fazer você repensar em muitas coisas. Eu extraí um grande aprendizado dentro disso, né, que eu ouvi dele. Era dois vizinhos, eu não sei se você já conhece essa história, mas era dois vizinhos. E um desses vizinhos, ele tinha um terreno na casa dele e ele resolveu fazer uma plantação, uma pequena plantação. E o outro vizinho ficava observando o que ele fazia todos os dias, né? E esse vizinho ficou muito incomodado com algo de como ele tratava as plantas. Porque ao cuidar das plantas, ele regava todo dia aquelas plantas, mas ele regava de uma forma muito equilibrada, ele não encharcava as plantas. Ele ia regando as plantas, né, de uma forma muito, né, muito regada, né? E aí também ele dava umas batidinhas, né, ao redor da planta. E ele fazia um rolinho de jornal e ele dava uma batidinha assim ao redor da planta. O vizinho olhava aquilo e ficou intrigado observando tudo aquilo. Mas por motivo de trabalho, chegou um tempo que essa pessoa que cuidava das plantas teve que ser transferido, né, para um outro local. E aí, depois dessa transferência, nesse local que ele morava, houve furacão, houve muitas tempestades nos Estados Unidos. E aí ele já não morava mais lá. Mas ele resolveu voltar naquele lugar que ele morava. E aí, quando ele voltou naquele lugar, ele viu que as árvores estavam de pé, mesmo diante de toda aquela destruição ao redor. Estavam árvores bonitas, árvores bem fincadas, árvores que realmente tinham uma raiz firme. E aí ele encontrou com esse vizinho, né, que ficava observando o cuidado dele com as plantas. E o vizinho perguntou por que ele cuidava das plantas daquela forma. O vizinho ficou intrigado, né? E aí ele chegou com o vizinho e falou que ele sabia que aquele local que ele morava era um local de grandes tempestades, de grandes furacões. Então ele queria fazer uma plantação para que quando viesse o dia mau, né, as tempestades, os grandes furacões, que a plantação permanecesse firme, que elas não fossem levadas no dia mau. E aí o vizinho entendeu, né, por que daquele cuidado. E eu vou te explicar por que ele não encharcava. Porque se ele encharcasse demais a planta, aquela raiz ela não ia se aprofundar para buscar água muito mais profundo, porque ela sempre ia ter água no raso ali para que ela fosse hidratada. E aí, ela não tendo uma quantidade de água, ela ia fincar as suas raízes mais profundas e ela ia conseguir extrair um pouco mais de água,
né? E cada vez mais com isso a raiz ia se aprofundando mais. Então essa era a estratégia dele. E a batidinha era justamente porque no tempo das dificuldades, das tempestades, o vento viria, mas não levaria. As tempestades, os furacões viriam, ia arrastar muitas coisas, mas elas iam permanecer firmes. Queridos, e essa mensagem falou muito no meu coração quando meu esposo me contou isso. Ele ouviu também essa mensagem e ele reproduziu para mim exatamente como foi, eu estou falando aqui para ti. Sabe por quê? Porque faz todo sentido. Nós precisamos a cada dia ter raízes mais firmes, sabe, queridos? Quando nós falamos de raízes, né, nós esquecemos que a nossa raiz, ela precisa estar cada dia mais profunda, mais alicerçada, mais, né, aprofundada, para que quando vem, assim como essa tempestade veio, né, e atingiu esse lugar, que ela não venha na nossa vida ser atingida, a nossa vida não venha a ser atingido pelas tempestades, pelo dia mal. E o dia mal, queridos, ele não é só para um grupo de pessoas, o dia mal é para todo ser humano, porque está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós teremos aflição. Então nós precisamos entender que as nossas raízes, quanto mais profunda, mais você vai ficar firme no teu dia de dificuldade, no dia que vier as tempestades na minha e na tua vida. Porque quando se trata de raízes espirituais, muita gente acha que quando vai abrir um vídeo desse, vai ouvir eu falando sobre igreja. Mas sabe, queridos, o que nós, para onde nós vamos, né, adorar o Senhor, que nós chamamos de igreja, aquilo ali é um templo. A igreja de Jesus somos eu e você. Se de repente você não professa, se de repente você não conhece Jesus, se de repente você não crê em nada, eu quero te dizer que da mesma forma você precisa ter raiz. Porque todo ser humano ele está inserido em algum lugar. Todo ser humano está inserido na sociedade. E por você estar inserido na sociedade, eu não quis fazer um vídeo relacionado só à igreja. Porque, queridos, por mais que eu esteja tratando do espiritual, quando eu trato do espiritual, eu estou tratando da base espiritual, eu estou tratando do teu alicerce espiritual. E o nosso alicerce espiritual, ele precisa estar na palavra. Porque se o teu alicerce estiver na palavra, você vai poder ser inserido em qualquer lugar, em qualquer meio, que você não vai deixar a tua raiz, né, apodrecer, você não vai se corromper, você não vai, né, perder o foco ali da tua raiz, se a tua raiz estiver alicerçada no lugar certo, queridos. E a nossa raiz, ela precisa estar alicerçada não na igreja em si, não em um grupo, né, da sociedade, não no nosso trabalho, não no nosso casamento, não na nossa casa, mas a nossa raiz ela precisa estar alicerçada em Jesus, ela precisa estar alicerçada na palavra, ela precisa estar alicerçada naquilo que Ele deixou para nossas vidas como um parâmetro, né, a ser seguido, as leis de Deus, os mandamentos, os seus mandamentos, né, regras, normas, porque, queridos, o ser humano sem regras. Por que nós precisamos ter regras? Regras é muito chato, Cleijane, regras é terrível. Mas sabe, queridos, quando nós temos regras, nós nos tornamos os seres humanos disciplinados. Ser humanos, sabe, que nós conseguimos entender onde termina o nosso direito e aonde começa o direito do nosso irmão. Então nós precisamos ter essa regra para a gente andar numa sociedade também mais evolutiva, né? Uma sociedade mais, né, disciplinada, uma sociedade mais ordeira e não desordeira, como muitas vezes a gente vê por aí. E por isso, queridos, eu não fiz um vídeo relacionado à igreja necessariamente, porque aonde nós estivermos tendo uma raiz saudável, a gente vai conseguir frutificar e viver aquilo que Deus tem na minha e na tua vida todos os dias. Então, por isso que é importante nós, a cada dia, cuidarmos da nossa raiz de uma forma individual. Quando nós cuidamos dessa raiz individual, aonde você for plantado, você vai dar frutos. Porque é muito importante a gente dizer que quando a gente fala sobre ter uma raiz na igreja e de repente você vai para um outro lugar, quantas pessoas, né, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente vê hoje muitos jovens, né, que estão na igreja, estão fazendo a obra de Deus, ou estão
no trabalho, mas estão também na igreja, mas você vê que não se firmam em Deus, né? Deixa com que as adversidades levem eles para qualquer lugar. Sabe por quê, queridos, isso acontece? Porque essa pessoa, esse jovem, esse adulto, esse adolescente, esse senhor, essa senhora, ela precisa ter uma raiz saudável. Não importa, queridos, não é importante, não é só você ter uma raiz, mas você cuidar da tua raiz de forma com que ela se torne uma raiz saudável. Então, com essa raiz saudável, você cuidando dela, a cada dia onde você estiver, seja na igreja, seja em qualquer lugar, você vai frutificar. Você vai fincar de algo ali que você vai conseguir produzir tanto para você quanto para aquele meio ali que você está inserido todos os dias. Isso nós precisamos entender que não basta só nós falarmos de raiz em um lugar específico. Quando nós falamos de raiz, nós precisamos falar de raiz como uma forma individual. A raiz precisa ser cuidada. Eu preciso cuidar da minha raiz. Você que está aí assistindo precisa cuidar da tua raiz para que aonde você vá, ela frutifique, ela dê o fruto, né? E esse fruto, ele venha, né, amadurecer, ele venha crescer, ele venha, né, ser distribuído, alimente outras pessoas a partir do fruto que você dá aonde você estiver. Tá bom, Cleidiane, então já entendi o primeiro ponto que você falou, que eu tenho que alicerçar a minha raiz em algo profundo. E o mais profundo que eu posso fazer isso é alicerçando dentro da palavra, porque você está tratando sobre o espiritual. Então, ok, eu já entendi. O segundo ponto, Cleidiane, que falaste pra mim, que é para que eu venha nutrir essa raiz. E a forma que a gente nutre a raiz espiritual é dentro da palavra de Deus, fazendo tudo aquilo que o Senhor deixou, né, para que a gente gere um caráter de Cristo dentro dessa raiz. Ok, agora o terceiro ponto que eu vou falar pra ti, muito importante, é o seguinte. Agora você pode perguntar pra mim, Cleidiane, como eu faço para saber se a minha raiz está boa ou se a minha raiz está ruim? Porque agora, com tudo que tu me falou, eu nem sei mais se eu tenho raiz. Bom, e o terceiro ponto que eu vou falar para ti, terceiro e último, quais são as características de alguém que tem uma raiz firme? Bom, e a primeira característica que eu quero falar para ti é que essa pessoa ela é comprometida. É muito importante a gente entender, queridos, que aonde está a tua raiz, você precisa se comprometer naquele local, né? Você precisa aceitar o ensinamento, você precisa falar a mesma língua daquele local que você está sendo inserido, né? Se você está sendo inserido num grupo de igreja, é muito importante você, né, entender que aquele local ele tem ensinamentos para te dar e você precisa aceitar esse ensinamento que esse local ele tem para te oferecer. Agora presta muita atenção porque eu estou falando sobre raiz espiritual. Por isso que eu estou citando o exemplo da igreja. Então nós precisamos entender que quando nós falamos de espiritual, já expliquei, que tem uma base espiritual por trás. E você precisa entender que essa base, essa raiz que tu tá tendo mais firme, você precisa levar ela para onde você vai. Então, alguns locais que você esteja, você precisa estar levando essa raiz espiritual também para aquele local. Porque entenda, eu acabei de te falar que ser comprometido no local é muito importante. Agora, você se comprometer em locais que vai comprometer a tua raiz é muito arriscada. Então, por isso eu estou dando a observação para você. Você pode estar inserido e comprometido no meio espiritual, que tu esteja envolvido como a tua igreja, né, como um grupo de célula, como em outros lugares. Mas quando se trata de trabalho, quando se trata, né, das tuas amizades, quando se trata de uma faculdade, quando se trata de qualquer lugar que você esteja inserido fora esse meio espiritual, você precisa entender que a tua raiz, a responsabilidade de levar essa raiz firme para aquele local é sua. É minha. É por isso que muitas pessoas, como eu falei mais lá na frente, mas lá atrás, quer dizer, muitas pessoas acabam se corrompendo no local que vão ser inseridos. Por quê? Porque elas não conseguem levar uma raiz firme para aquele local, né? A gente vê muitas vezes pessoas sendo uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora da igreja, né? Significa que essa pessoa, além de não ter uma raiz boa, uma raiz firmada, ela não consegue permanecer em outro local sendo a mesma
pessoa. Então, ser comprometido pode ser muito bom no local que você está sendo inserido espiritualmente. Mas quando se trata de um local que você precisa fazer a diferença, você precisa entender que ser comprometido, você tem que ter uma vigilância maior. Você não pode se comprometer ao ponto de se corromper, de corromper a tua raiz. Então ela precisa ser tão boa no grupo de igreja quanto fora do grupo de igreja, né? E por isso ter um alicerce na palavra, um alicerce firme, é fundamental para te permanecer com a tua raiz boa. Bom, e para finalizar esse vídeo, eu quero te falar uma coisa que eu sempre dou uma base bíblica em tudo que eu faço, né? Porque é importante a gente seguir a palavra de Deus. Você crendo ou não, ouça aí, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. Mesmo que tu não tenha experiência, mesmo que tu não acredite em Deus, eu tenho certeza que através desse vídeo Deus pode te tocar, tá bom? Então fica aí que eu vou te dar esse exemplo. Bom, queridos, em Mateus, quando Jesus está numa conversa com seus discípulos, ele chama assim, ele pergunta para os discípulos, né? O que as pessoas dizem quem ele é? E aí Pedro, Deus revela para Pedro, né, que Jesus é Cristo, né, Filho do Deus vivo, ele fala. E aí Jesus fica muito alegre com Pedro, né, e fala para Pedro, Pedro, isso mesmo, não foi carne e sangue que te revelou, né, mas foi meu Pai que te revelou. E Jesus elogia ali Pedro, mas 2 versículos depois você vai ler na palavra, né, quando Jesus estava falando sobre o que estava acontecendo, né, o que ia acontecer com ele, Pedro disse para Jesus que não, que aquilo não ia acontecer. E aí Jesus falou, Pedro, aparta-te de mim, Satanás. Né? Então, ou seja, Jesus elogiou Pedro no início e ele detonou Pedro depois. Né? E sabe, queridos, isso é muito importante eu te dar o exemplo de Pedro, porque Pedro, para mim, foi um dos discípulos que tinha uma raiz muito firmada em Cristo. Pedro, ele também foi um dos discípulos que andou, né, sobre o mar. E é muito interessante eu te falar, porque muitos discípulos tiveram as mesmas oportunidades de Pedro. A palavra de Deus diz que Deus não faz exceção de pessoas. Então, tudo que eu tenho oportunidade de fazer com Deus, você que está aí me assistindo também tem. Então, Pedro, ele foi uma pessoa muito ousada dentro da palavra de Deus. Mas Pedro também viveu os momentos mais confrontosos dentro da palavra de Deus. E eu amo a história de Pedro porque, de fato, Pedro ele foi corajoso, mas ele também foi muito ao extremo, né, com Jesus. E Pedro, ele levou uns bons chacoalhões de Jesus na caminhada, né, como discípulo. E aí Pedro também negou Jesus, né, quando Jesus foi preso, Pedro também negou, mas Pedro disse não. Eu te negar, Senhor, não vou negar. Né? Eu estou falando aqui do meu jeitinho, mas está lá na palavra tudo que eu estou compartilhando contigo. Você lê em Mateus que você vai saber tudo que eu estou falando para você. E a grande questão, e eu vou colocar aqui as referências bíblicas, tá? Quando eu for falando o vídeo, quando eu for editar o vídeo para você. Mas o que eu quero falar para ti de Pedro é que Pedro, ele era um discípulo que ele tinha, né, que ele era firmado com uma raiz, né? Na caminhada com Jesus, ele foi gerando o caráter de Cristo. E não foi à toa que Pedro, ele foi, na primeira pregação dele, né, eu estava conversando com meu esposo me lembrou sobre isso. Pedro, ele foi, quando ele fez a primeira pregação, a Bíblia cita, que ele ganhou 3.000 pessoas, né, para Jesus. Então eu quero te dizer que a tua raiz precisa estar firme, independente do que Deus venha nos chamar para fazer. Independente do que Deus venha nos entregar, independente do que a palavra de Deus seja confrontadora para mim e para ti. Nós, queridos, só temos uma raiz firme quando nós aceitamos a palavra de Cristo que confronta. A palavra de Cristo confrontou Pedro. Por que você acha que a palavra não ia confrontar a minha vida e a tua vida? A grande questão é que muita gente não firma a raiz, né? Porque não aceita confrontos. Seja esse confronto no teu trabalho, já que você, se de repente você não aceita, né, Deus como uma maior referência, a igreja como uma maior referência. Seja no teu estudo, você não respeita um professor, porque muitas vezes você não entende, né, sobre o ensino, você acha que você sempre pode se ensinar melhor do que aquela pessoa. Ou seja, na igreja, né, que a gente está falando sobre espiritual, ou seja, na igreja, muitas vezes quando o nosso pastor é um pouco mais confrontador, a gente acha que não é Deus, que é o inimigo usando ele, mas eu quero te dizer que não foi o inimigo que falou para Pedro, foi o próprio
Jesus. Então eu quero te dizer, se você quiser ter uma raiz firme como foi a raiz de Pedro, aceite o confronto. Deixa Deus trabalhar na tua vida, seja através de quem quer que seja. Eu quero te dizer que há crescimento quando também tem confronto, dependendo de como nós vamos absorver, né, esse confronto. Eu vou deixar esse ponto aqui para ti porque é muito importante eu citar a palavra de Deus, já que nós estamos falando aqui de um canal que crê na palavra de Deus. Né? Gente, eu quero finalizar esse vídeo agradecendo você que ficou até aqui. Eu tô com muito calor. Eu ainda não entendi porque que eu gravei com esse cabelo solto. O tamanho desse cabelo. Esse cabelo solto aqui em Belém do Pará que tá 40 graus, férias. Então, gente, por isso que eu gravo com o cabelo preso. Porque às vezes, o que tá acontecendo na minha vida? Eu vou compartilhar aqui com você no canal porque é vida real. Eu tô gravando o mesmo cenário porque a gente tá numa missão aqui em casa que eu vou compartilhar futuramente aqui no canal com vocês. Não tá finalizado, por isso que eu não compartilhei. E, gente, eu tô gravando o mesmo cenário e eu quis mudar a minha cara, por isso que eu soltei o cabelo, mas não funciona, porque 40 graus aqui em Belém do Pará. Então, a próxima vez, com certeza, vocês vão me ver de cabelo preso, que, né, a gente quer ficar melhor no vídeo, melhor na foto, fica, tô bonita, mas, gente, tá muito quente, ó, eu tô suando aqui, tô pingando. Então, deixa o seu like desde já, né, só por esse cabelo solto, quente aqui, já vale um like seu. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você gostou desse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza, queridos, né? Brincadeiras à parte, esse vídeo pode abençoar muitas vidas. Para entender, de repente, aquele irmão que você não entende, porque ele não para em lugar nenhum, porque ele vai para tudo quanto é lugar, porque ele não consegue ter uma raiz firmada. O problema, queridos, não está no local que o teu irmão vai. O problema não está porque quando nós não temos uma raiz firmada, todo local a gente encontra defeito. Então, na verdade, o que nós precisamos como ser humano é ter uma raiz saudável. Para que aonde nós, né, onde a gente vá, onde Deus nos leve, que a gente venha, né, frutificar, né, gerar verdadeiramente frutos dentro do nosso propósito. Então você também, que está aí, vai passar a conhecer mais o teu irmão, né? Porque ele não para. E aí, compartilhando esse vídeo, você vai poder ajudar o teu irmão a parar no lugar, a deixar a raiz dele amadurecer. Diz assim, meu irmão, eu vou te ensinar através desse vídeo como tu pode alimentar a tua raiz, como tu pode frutificar. Eu já sei qual é teu problema, meu irmão. E aí, queridos, não julgue teu irmão, mas compartilhe esse vídeo para que ele veja e possa, né, ser ajudado. Gente, obrigada mais uma vez se você ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau!